Glória a Deus. Bom, amados, deixa eu compartilhar uma palavra com vocês que acredito Deus colocou no meu coraçãozinho. E tem a ver com esse primeiro trimestre de 2013. Esse trimestre primeiro de 2013 tem sido um trimestre sinistro para o que a gente conhece milenarmente como cristianismo. No final do ano passado, quem está em comunhão me ouviu pregando que 2012 foi um ano de passagens. E 2012, na minha concepção, estabeleceu a falência do institucionalismo, seja de que ordem for. Iniciamos o que o esoterismo chama de era de aquário. Daquele homem com um cântaro. Falei que Jesus manda que os discípulos procurem na rua um homem com um cântaro, e o homem não carregava cântaro naquele período, como até hoje não carrega. Carregar cântaro era uma prerrogativa feminina. Jesus diz: ide, vocês encontrarão um homem carregando um cântaro. E eles encontraram um homem carregando um cântaro, e o homem carregando um cântaro simboliza um tempo de inversão, um tempo de distorção. Fizemos uma análise de 2012, da primeira década desse milênio, e nós falamos, na minha concepção, 2012 vinha como um portal de passagem. As previsões de Nostradamus que promulgavam o fim do mundo, para mim não falharam. O mundo acabou. Não geograficamente, não sociologicamente enquanto tal, mas eu acho que 2012 veio estabelecer a falência da moralidade, a falência de esperança na vida de muita gente, a falência da credibilidade em coisas, instituições outrora inquestionáveis. Alguma coisa acabou na humanidade porque essa coisa ou essas coisas acabaram na humanidade. A humanidade vem se transformando no que vem se transformando nesses últimos anos e que nos deixa perplexos. 2013 falei em vários sermões, quem não tem memória, pegue-os e ouça de novo. Inaugura um tempo em que há falência institucional e, portanto, inaugura uma época de individualismo crônico. Falei que, na minha concepção, à luz do que nós analisamos na Bíblia, 2013 inauguraria uma época de uma existência voltada para si, portanto, em si mesmada, que vê o outro como, em época alguma, como alguma coisa a ser usada, não mais a ser amada, que vê o outro por causa da visão coisificada como algo descartável. Quando vemos uma pessoa como coisa, tiramos dessa pessoa coisa o seu valor intrínseco. Então uma marca seria a indiferença. Então nós veríamos, como já temos visto ao longo desses últimos anos, mas de uma forma mais exacerbada, essa relação coisificada de um ser humano como outro ser humano, mas sem que haja consideração de amor, de afeto, de respeito, de mais nada. E a gente vê coisas como estão acontecendo e que vão abalando a sociedade, como esse garoto de 11 anos que foi morto, torturado por um casal. Arrancaram as unhas do menino de 11 anos. Bateram prego nas suas mãos, arrancaram-lhe os olhos. Uma criança de 11 anos. E havia uma mulher é aquela que carrega um útero, que traz à vida a meninos como aquele. Bom, mas eu não vou falar das consequências sociais. Vamos voltar para dentro de casa, vamos voltar para aquilo que a gente conhece como cristianismo. E vamos analisar nesse trimestre, irmãos, alguns fatos acontecidos na sociedade, para as quais o tempo inteiro pessoas ficam dizendo: pô, pastor, só tem que dizer alguma coisa, só tem que escrever alguma coisa, só tem que se pronunciar. Cara, não adianta, irmão. Eu não sou desses de ficar escrevendo o tempo inteiro para falar o que todo mundo já falou sobre o que está acontecendo o tempo inteiro. Só para que alguém diga: pastor Neil falou. Alguém me mandou um e-mail essa semana e com um dizer interessante. Nem sempre quem cala consente. Talvez seja indisposição de discutir mediocridades.
Acho que eu caio nisso. Porque o que é está aí. Então um diz uma coisa, outro diz outra coisa, outro diz outra coisa, diz outra coisa. Porque todo mundo está dizendo alguma coisa e às vezes não tem nada a ver com a coisa. A pessoa tem que escrever. Eu não escrevo. E pronuncio quando eu acho que tem que pronunciar, aonde eu tenho que me pronunciar. E eu acho que as mídias sociais não são um caminho para isso. Então me permitam ser quem eu sou, como eu sou, e agir de acordo com a minha consciência. Agora, não pensem que eu estou alienado, que eu não acompanho. Eu sou um estudante do meu tempo, da minha geração. Estou ligado, estou antenado, sei onde falar, quando falar, com quem falar. Sei quando dar minha contribuição, minha participação. Eu só não jogo conversa fora. Então vamos aos fatos, vou citar 5 apenas. Vamos começar por essa briga vociferante de pastor Silas Malafaia com os gays. Essa briga política entre alguém que a sociedade imagina seja representante dos evangélicos e não é. A esposa fala assim, não cita nome não, cito porque é de domínio público. Está lá. O pastor é o Silas e a causa é gay. Está lá. Então fica essa briga desenfreada que culminou naquela reportagem, daquela entrevista que ela deu à Gabi. E aí houve uma reação nacional e internacional a respeito da entrevista do homem. E a gente fica analisando os conteúdos, a gente vê a briga das pessoas em torno da pessoa do pastor, se ele foi bem, se ele não foi bem, se ele ganhou, se ele perdeu. Veja, a discussão é sempre em torno do vencedor e do perdedor, e não dos frutos da briga. Quem ganhou, foi o Silas ou foi a Gabi? Quem está ganhando, é o Silas ou são os boiolas? Bom, eu não sei se há vencedor ou perdedor. O que eu analiso são as consequências do que a gente vê. E as consequências, eu não vou poder ficar só nisso aqui, o que eu vejo é um pastor que defende uma tese, só que não pelo trilho evangelical, porque o trilho do evangelho é o amor, mas defende uma causa com a mesma arma com a qual os gays defendem a sua causa, a política. Portanto, a arma é carnal. E quando defende a sua causa, não defende com amor, defende com vociferação. Como alguém disse a respeito dele há bem pouco tempo atrás, parece que ele não é pregador. Ele parece um pregador. Quem tem entendimento, entenda. Então, muitas vezes, não é o que se fala, mas como se fala. E o que se fala, fala com tanto ódio, que o que desperta lá é sempre ódio. E aí o que nós vemos como resultado, independente de quem ganhou, quem perdeu, a divisão da opinião pública a respeito de nós pastores e de nós evangélicos. Nós nunca fomos tão odiados como somos odiados agora. Ser pastor nesse tempo é mó furada. Quando a gente se apresenta como pastor, em qualquer lugar da sociedade, o cara nos olha de cima a baixo. Mais um ladrão que está diante de mim. Mais um ser odioso. Mais um ser que vomita ódio por essa classe que tem uma sexualidade diferente. E não é verdade. A igreja não é marcada pelo ódio. A igreja não odeia os homossexuais. A igreja não deveria fazer acepção de pessoas. Mas a ideia que se passa é que se faz. Qual é o problema do que está acontecendo? A sociedade divide como nunca a opinião sobre nós e mais. Estamos dividindo a igreja. Eu estou vendo a igreja, parte dela, defendendo o pastor e parte dela tentando arrebentar com o pastor. E os que defendem o pastor atacam os que são contra o pastor. E os que são contra o pastor atacam os que são a favor do pastor. E o que nós vemos é a divisão da própria igreja. Nós estamos cada vez mais cismados. Divididos nós somos desde sempre. Só que agora, o que está acontecendo na forma, está gerando ódio entre nós. Entre uma banda da igreja e a outra banda da igreja. Quem perde é o evangelho. Cada vez mais, falar de amor, enquanto evangélico, é difícil. Porque o que a gente vê é uma fala odiosa. É a fala do ódio. É a forma. E isso depõe contra o quê? Contra o cristianismo. Essa é uma. O problema está na arma que a gente está usando. A nossa arma não deveria ser política. Quando a gente lê a palavra, nós lemos lá, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais,
mas poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. A arma não é política, política é a arma deles. Quando eu lembro disso, e sempre há quem discorda, lógico, é um direito, nós vivemos num país democrático, eu me lembro de Gandhi. Gandhi lutou contra a Inglaterra que oprimia o seu país. E ele fez a guerra do desarme, do amor. Ele disse, eu não vou fazer violência. Eu não vou abrir a boca para maldizer. Eu não vou empunhar arma. Eu vou fazer a revolução do amor. E aquele advogadozinho, franzino, careca, feio, desdentado, conseguiu livrar o seu país de uma escravização de séculos estabelecida pela Inglaterra. Gandhi, depois de morto, tantos anos, ainda é inspiração para nós. Não usou palavra de baixo calão nenhuma vez. Não discutiu, não desrespeitou. Não defendeu sua própria tese. Ele lutava em torno de um povo oprimido. A sua causa era a injustiça e não a sexualidade dos outros. É outra coisa. Isso depõe contra o cristianismo. Aí, no mesmo trimestre, vem a reportagem da Forbes, que revela para o mundo os pastores mais ricos do Brasil. Aí está lá, o Macedo com 950 milhões em conta. Vai lá o Valdemiro, 220 milhões. Vai lá o Malafaia de novo, 150 milhões. Lá vai o R.R. Soares com 125 milhões e o Estevão Hernandes, da Bispa Sônia, 65 milhões. E a gente vê mais uma vez nós sendo bombardeados. E aí nós voltamos para a entrevista e o homem está lá dizendo que não tem esse dinheiro todo. No programa revela o seu imposto de renda, que mostra que ele tem uma cobertura no Recreio que custa 135 mil reais. Bom, não me interessa a riqueza de quem quer que seja. Ser rico não é pecado. Que Deus possa te abençoar esse ano de 2013 e faça com que você termine esse ano tendo 10 vezes mais do que o que você tem hoje. Quem recebe? Eu recebo em nome de Jesus. Diga assim para quem está do céu, tomara que Deus te faça milionário. Diga para ele aí. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Quem dera. Qual é o problema? Nenhum. Não é o que eu tenho, mas como eu adquiri. Não é o que eu tenho, mas o uso que eu faço disso. Não é o que eu tenho, mas em que lugar na minha vida essa coisa ocupa. Não é o que eu tenho, o problema é se isso me tem. Não é o que eu possuo, mas é se eu fui possuído pelo que eu possuo. Agora, se possui ou não, se é verdade ou não, estamos mais uma vez, enquanto cristãos chamados povo de Deus, na mídia, não revelando a nossa influência positiva. Como numa entrevista de nível nacional, nós não estamos ali para mostrar para a sociedade o quanto nós somos úteis, enquanto nós somos sal e salgamos. Não estamos ali para mostrar a nossa causa social, nossa preocupação com o pobre, com o necessitado. Nós estamos ali para justificar nossa riqueza. Nós estamos ali para justificar como é que nós ficamos ricos. O que não é problema para a sociedade, mas como nós adquirimos nossa riqueza e o que nós fazemos com ela. E eles confrontam a riqueza da igreja evangélica e dos pastores evangélicos com a mensagem de Jesus e dizem assim, tem alguma coisa errada. E só os crentes não veem isso. E aí, quando eles bombardeiam o cristianismo, a gente diz, essa gente é ímpia, está com um demônio no corpo. Quem é que está com um demônio no corpo? De fato, de verdade. Porque para mim, a obra de Deus na vida de uma pessoa, a primeira coisa que faz é abrir os olhos. Abrir os olhos do vosso entendimento. E está aí a igreja sendo dividida. Fico vendo uma entrevista de 2 horas, nenhum momento mostrando a nossa influência positiva. Veja como os crentes são envolvidos com a justiça social, como eles permeiam o tecido da sociedade, fazendo com que esse tecido se torne mais bonito, cheiroso, agradável. Veja como a igreja é útil. Nós estamos aqui para justificar que a nossa riqueza não foi assim como você. Não, estamos aqui para justificar a nossa riqueza. Aí nós lembramos lá do Papa Pio XI, se eu não me engano, diante de um dos seus cardeais, que eu não me lembro o nome dele, e ele sentado com o Papa, ele diz para o Papa diz para o cardeal o seguinte, poxa, lendo a passagem lá de Pedro e João, que ia ao templo, não tenho prata nem ouro, mas eu te dou. O Papa disse para ele assim, pois é, nós não podemos mais falar como Pedro e João, né? Não tenho prata nem ouro.
Quando o Kardec diz pior é não podemos falar, levanta e anda. E nós vemos então a entrevista que gerou ódio por nós. Nós vemos a Forbes gerando ódio por nós. Aí nós vamos para Curitiba. Aparece uma famigerada médica que pratica eutanásia. E o lugar onde ela trabalha é um hospital o quê? Evangélico. Estamos nós lá de novo. Não, pastor, mas não temos nada a ver com isso. É verdade, mas aparecemos lá. Só aparece assim, ó. No hospital não tem nome. Hospital tem só evangélico. Estamos nós de novo. Envolvidos com a causa de morte. Somos envolvidos com algo que eu vou chamar de anti-evangelho. Porque o evangelho de Jesus é, eu vim para que vocês tenham vida. E lá, no evangélico, estão se matando como se Deus fossem. Estamos nós envolvidos de novo nesta porcaria. Recentemente, agora o outro pastor, pastor Marcos Feliciano, foi indicado para ser o líder, o relator da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados do Brasil. E aí houve uma reação nacional contra o cara e mundial. Até a Comissão de Direitos Humanos da ONU se revelou, se manifestou contra a eleição do cara. Aí eu fico pensando, meu Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou pastor, e isso deveria ser autenticado, testificado pelo meu testemunho, pela minha obra, porque eu fui alcançado por alguém que disse que é amor. Mas quando eu sou indicado para direitos humanos, estão dizendo assim, qualquer um, menos esse homem, porque ele não tem nada a ver com causa de direitos humanos. Bom, joga o nome dele no YouTube e veja os vídeos que você encontra sobre ele, você vai entender por que há tanto ódio sobre o cara. Mas entra, a despeito da rejeição, mais uma vez pelo poder político, porque a relatoria traz ônus financeiros para o relator. Qual é o problema disso, irmão? Rejeição generalizada. Por que por causa da nossa religião? Não, por causa do histórico de vida. Por causa dos frutos deixados no caminho, do testemunho. Estamos desacreditados. Uma pesquisa recente no Brasil sobre desacreditação mostrou as 3 classes mais desacreditadas do Brasil. Primeira, políticos. Segunda, polícia. Terceiro, pastores. Coincidentemente, 3 P's. Político, polícia, pastor. Coincidentemente, 3 classes que prestam serviço à população. Irrelevantes. A Câmara dos Deputados, lei que nos beneficie, nós os colocamos lá. A polícia que nos guarda da maldade. E os pastores que nos consolam, ou deveriam consolar, quando a maldade nos alcança. São as 3 classes mais desacreditadas do Brasil. Aí nós podemos, covardemente, como religiosos, dizer, é o diabo. Não, não é o diabo. Não é uma ação de fora para dentro, é de dentro para fora. Vamos falar sobre isso já. Então nós vemos lá, a briga do homem com os gays, a briga dos pastores com a sua riqueza, da Forbes, a médica assassina, a presidência da Comissão de Direitos Humanos, não é? E, para concluir, a renúncia de quem? Do Papa. Nunca se viu isso na nossa história. Diz que a última foi há 600 anos. Acho que a maioria de vocês não era nascida. Há 600 anos. Bom, problema nenhum, o Papa renunciar. É um fenômeno que nós estamos testemunhando enquanto fenômeno histórico. Legal, que bom que estou fazendo parte dessa história. Daqui a 600 anos vão lembrar que o Papa renunciou e a gente estava vivo na época. Estava vivo na época. Agora, em que circunstâncias? Bom, todo mundo que lê, todo mundo que se forma sabe. Questões políticas. Pedofilia na igreja, que é um caso quase endêmico. O mordomo do Papa, que vendeu documentos secretos da sua vida pessoal e da alta cúpula da igreja, e pelo escândalo do Banco do Vaticano, que estava lavando dinheiro da máfia italiana. Igreja corrompida. É cristianismo. São 5 eventos contundentes, em menos de 3 meses, que estão abalando com as estruturas daquilo que a gente conhece, igreja, que a palavra diz é o corpo de Cristo na terra. Como que a sociedade pode ser mudada se essa mudança está na mão da igreja e se essa igreja tem tal credibilidade?
Ou de repente isso não é igreja. Irmãos, eu particularmente não deixo de dormir, e eu confesso a vocês, eu não deixo de dormir, eu não entro em crise por causa disso, nada disso me abala. Há outras coisas que me abalam, mas a crise da instituição o cristianismo não me abala, porque eu não acredito que o Jesus que eu prego veio fundar uma religião. O cristianismo é invenção nossa. O que Jesus veio fundar, ele funda dentro de indivíduos, ele diz, o reino de Deus está dentro de vós. E quem tem um reino dentro não precisa de instituição. Ele vai frutificar a proporção desse reino que há dentro. E essa proporção de frutificação de reino dentro vai empurrá-lo em direção ao seu próximo, cuja palavra do reino diz, ame. E quando eu amo, como fruto e produto do reino que está dentro de mim, eu estou cumprindo a missão que Jesus sonhou para nós. Não precisamos de templo, não precisamos de microfone, não precisamos de nada disso aqui. Isso aqui fazemos para nós, porque nós temos prazer em adorar o Senhor juntos, de estar juntos. Aqui é uma escola onde nós aprendemos a palavra, onde nós comungamos juntos. Mas se eu não faço parte disso aqui, eu continuo dentro do reino, dependendo da forma como eu vivo os valores do seu evangelho. Então, quando eu vejo a igreja está sendo abalada, problema nenhum, o reino de Deus continua intacto dentro daqueles seres nos quais ele está. Se é que está. Aí, nós vemos essas coisas acontecendo. E além dessas coisas acontecendo, nós vemos outras coisas como essa aqui que eu vou mostrar para vocês. A igreja, bota aí o vídeo, vamos ver se dá para a gente ver. Sempre que a gente precisa de data show, ele falha. Vamos ver hoje. Né? Além disso tudo que depõe contra nós, nós temos que ver isso. Bom, a gente vê, tudo bem. Agora, o ímpio, o incrédulo, ver isso aí, se ele tiver 2 neurônios, se um estiver brigando com o outro, ele não engole. Poxa, nós estamos aqui em um poço porque a Bíblia diz que jogaram o profeta Jeremias no poço. E quando a pessoa está no fundo do poço, não é fácil não. Nós vamos mostrar para você o que acontece quando as pessoas estão no fundo do poço. Talvez você está no fundo do poço, né, meu amigo? Mas segunda-feira, na segunda-feira forte, nós vamos te arrancar deste poço no nome de Jesus. Vamos lá, é pesado, hein? Poxa, pessoal, nós estamos aqui no fundo do poço. E você pode ver que no fundo do poço não tem saída. Não termina não. Põe o outro. Tem 200. Vou botar só 2. Esse é o da lama e tem outro que está dentro do chiqueiro, dos porcos. Nós estamos aqui neste momento, neste mangue, neste lamaçal, porque muitas são as pessoas que se encontram nesta condição. Você está num poço de lama. Quantas são as pessoas que estão atoladas, né? Nós não conseguimos sair daqui porque existe aqui lama que está prendendo os nossos pés. Muitas pessoas, os demônios, os encostos, jogaram elas na lama, jogaram elas na humilhação. Muitos demônios jogaram as pessoas uma vida de miséria, de humilhação, de derrota. Por isso nós estamos aqui para... Não ganha tempo, só para você ver. O outro vídeo ele vai para dentro de um chiqueiro de porco, entra no meio da lavagem dos porcos. É o que o diabo faz com vocês. Jesus vai tirar vocês disso. A oração forte. É o que estão fazendo com o evangelho. Agora caminhe no raciocínio comigo, porque o que eu quero de você é raciocínio. A pergunta é, o que está acontecendo com o cristianismo? Que desgraça é essa?
Porque a gente tem vergonha de falar que é crente. Não há um lugar nesse país onde eu vá que eu veja alguém dizendo assim, ó, que orgulho de ser evangélico. Que orgulho de ser do cristão. Que orgulho. Porque é só mau testemunho. É só picaretagem. É só grana, 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 grana. Está se tornando um negócio nojento, está dando ânsia de vômito ver. O que está acontecendo com o cristianismo? Que processo de decadência é esse dentro do qual nós estamos entrando? Que estamos sendo odiados pela sociedade, quando a igreja primitiva diz que ela caía na graça do povo. E por causa disso o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Deus está dizendo, porque o povo ama a igreja, em função do serviço que presta, é uma igreja saudável, então vou mandar mais gente para ela. Agora nós temos que entrar na lama, no chiqueiro, no poço, para com o trabalho de marketing alcançar os miseráveis, para depois tirar-lhes o dinheiro. O que está acontecendo com o cristianismo, irmão? O que está acontecendo com a igreja? Bom, para mim, não sou estranha, porque a Bíblia revela que assim seria. E quem lê a Bíblia sabe disso. E se a Bíblia revela e se a gente lê, a gente não estranha. Quero levá-lo a ler Mateus capítulo 24. Eu vou explicar a você que é minha igreja, você que é minha ovelha, a visão do seu pastor sobre o que está acontecendo. Você que nos visita é muito bem-vindo, mas você não é obrigado a ouvir o que eu prego. Você tem que ouvir o seu pastor. E seu pastor, de repente, está numa outra banda da igreja que não a minha. Então, ouça o seu pastor. Agora, você que é desse pastoreio, ouça o seu pastor. E mastigue com os dentes do cérebro. Seja bereano. Não engula o que seu pastor diga sem raciocínio, sem reflexão. Quando você lê Mateus capítulo 24, versículo 15, fala do princípio das dores, a revelação do tempo do fim. Há uma palavra, irmãos, que me chama a atenção aí, que vem do versículo 15, 24, 15, quando fala sobre o início da grande tribulação. Olha o que Jesus fala aí. Quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no eirado não desça para dar. Aí ele vai dizendo, olhem para cá. Quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação da desolação. Jesus está dizendo assim, ó. Quando a abominação chegar ao que é santo, quando o que é santo for contaminado pelo espírito desse mundo, quando Jerusalém, o que é de Deus, símbolo do que é santo, tiver contaminado pela podridão do homem sem Deus, ele está dizendo assim, ó, é chegado o tempo do fim. Quando virdes, ele está falando de ver, ele está falando de testemunhar com os olhos. Não é só com relação à mensagem pregada, não. É com relação aos frutos produzidos. Porque o último lugar a ser atingido seria o lugar santo. Porque ser santo é ser separado. Não geograficamente do mundo, porque não há outro lugar para a gente ser santo que não no mundo. Mas dos princípios dele, dos valores dele, da motivação deles, das molas propulsoras que nos fazem sair do lugar. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Isso tem que ser diferente do mundo. Bom, quando for igual, Jesus está dizendo, o bagulho está doido. O mesmo versículo, só que na perspectiva de Marcos. Marcos capítulo 13. Volta um livrozinho aí. Marcos capítulo 13. Ele fala a mesma coisa. Passa um livrozinho. Marcos 13, 14. Diz assim, ora, quando vós virdes a abominação da desolação estar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ele começa a falar que o negócio ia ficar feio. Quando a desolação, a abominação estiver no lugar onde não deveria estar, qual o lugar onde essa desgraça toda que a gente vê no mundo não deveria estar? Na igreja. Agora a pergunta é, está ou não? Está. Jesus está falando que a igreja, enquanto instituição, ia ser alcançada. E quando fosse, meu irmão, começa a cuidar da tua vida.
comece a mudar o teu modo de vida. Ele usa a linguagem daquele texto. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça, nem entre para tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai, pois, para que isto não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma tribulação tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora nem jamais haverá. Jesus está dizendo, quando a igreja for assolada pela abominação, ele fala de um tempo de tribulação e ele vê causada na sociedade que nós nunca vimos antes. Desde a criação até hoje, nós nunca vimos antes. Bom, percebam, tribulação nós temos desde sempre. Mas aqui Jesus fala sobre uma que será grande, causará perplexidade, causará dor. E diz que a perplexidade e a dor já não chegou até a gente. Diga que a gente vê televisão e diz, meu Deus, como? Onde é que a gente vai parar, meu Deus do céu? O medo é o nosso sentimento comum. E Jesus está dizendo, vai reverberar na sociedade. E o início dela, quando é que seria, irmão? Quando o lugar santo estiver profanado. Penso que esse tempo tenha chegado. Só para relembrar o que eu já preguei, nós vemos João autenticando isso de uma forma tremenda, só para te lembrar. João capítulo 1. Passa mais um livrinho aí, João capítulo 1. Você vai se lembrar. Perdão, João 10, versículo 1. Jesus se apresenta como o bom pastor. Agora, olha que coisa interessante, você vai se lembrar disso. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar, esse é o que? Leia para mim. Bom, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas entra por outro lugar, é o quê? Bom, o ladrão e o salteador está onde? Dentro do aprisco das ovelhas. Ele só não entrou por onde você entrou, por onde eu entrei. Mas ele está dentro. O ladrão está dentro. O profano e o santo coabitam, o joio e o trigo. O ladrão, matar, roubar e destruir, está dentro. Ele está dentro. E a profanação é promulgada por ele. Aí no versículo seguinte diz, mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele está dizendo que há pastores e pastores. Há quem seja e há quem pareça ser não sendo. Eles estão na igreja. Um outro versículo que autentica isso de uma forma muito tremenda, 2 Tessalonicenses. Paulo já fala de forma muito clara e contundente. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ora, quanto à vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, rogamos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis. Veja, não vos movais do vosso modo de pensar. Começa onde? Batalha espiritual, você já aprendeu a estudar no campo das ideias. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor viaja perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá, sem que venha primeiro a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Olha agora, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta onde? No santuário de Deus, apresentando-se como Deus. O homem da perdição, o homem do pecado, o filho da perdição, o que se opõe ao que é sagrado, não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. O que Jesus está ensinando na sua palavra é que a destruição, a deformação, a desconstrução começa de dentro para fora, de Jerusalém para os confins da terra. O que eu vejo acontecer no cristianismo atual é uma implosão que acontece de dentro para fora. Não é um ataque maligno de fora para dentro. Porque os ataques que vêm contra nós, vêm
no fruto que nós produzimos. Nós estamos implodindo a instituição e, junto com a instituição, os consumidores. Porque o texto diz que junto com isso viria a apostasia. O pessoal que esteve sentadinho aqui no primeiro banco, passaram para o do meio, passaram para o último, e agora estão bem longe da igreja, agora jogando pedra na igreja. E o pior, achando que isso é porque cresceram intelectualmente. Acharam que isso é porque amadureceram, não são mais bobos. Vou falar sobre isso já já. Então, estar fora da igreja dá uma sensação de maturidade e crescimento intelectivo. Ser ateu hoje dá a sensação de inteligência. Eles querem passar para você, para mim, que nós somos idiotas, massa de manobra. Por quê? Por causa do que eles veem na televisão. Porque vê o evangelho da televisão e dá asco. Acontece dentro. Não há nada do lado de fora, enquanto inimigo, objetivo, que tenha poder para destruir a obra de Deus na vida de um homem. A não ser esse homem, em cuja vida Deus fez a obra. Não há nada de fora para dentro. A Bíblia diz maior o que está em nós. Se a destruição acontece, ela acontece de dentro para fora. É uma implosão. Agora, essa abominação, desolação que chega a Jerusalém, ele diz está próximo ao fim, essa desolação que está dentro tem nome. Ou tem nomes, e pasmem, é a mesma abominação, desolação, mesma desconstrução encontrada lá no Éden, em Gênesis capítulo 3, no registro da queda. Quem tem entendimento, entenda. Vou mostrar para vocês, voltem a Gênesis capítulo 3. Veja se o futuro que nós estamos vivendo, ou o presente que nos encaminha para o futuro, não é semelhante ao que aconteceu lá no Éden, no capítulo 3. Porque o pecado é matricial, é uma matriz. É igualzinho, só muda a forma, mas a essência é a mesma. O diabo não é criativo, é a mesma coisa, ele só muda a cor. Agora, como o povo não tem conhecimento, engole qualquer coisa, aí vai adoecendo devagarinho. Você se compara, como você tem aprendido aqui há 20 anos, com aquele que você foi ontem. Você se compara com ele, pega a tua vida espiritual ontem, pega a tua vida espiritual hoje, e diga para você está mais próximo de Deus ou mais longe. Você tem mais fome espiritual ou menos fome espiritual. E você vai ver que quase todos estão vivendo um processo de decadência espiritual tremendo. E aí o presente é um presente que não curte. Aí tu vê os suicidas aí se matando todo dia. 25 dias, 25 dias no Brasil, 87 no Japão, 1 a cada 30 segundos no mundo. Isso em 2010. Aumentando cada vez mais. Depressão para todo lado, angústia para todo lado. Não há nada que se faça que traga alegria. Gente desistindo, chutando balde o tempo inteiro. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Uma desconstrução gradativa, lenta, imperceptível. Que quando você percebe, já está com metástase na tua alma. Já era. E depois que está morto, quer chocar a igreja da qual saiu. Como que se diz, eu saí porque eu amadureci. Amadureceu, eu falaria. Eu ia falar uma coisa, mas não vou fazer, isso não dá. Eu vou segurar porque estou muito tempo longe. Deve ter muita gente nova na igreja, não está acostumado comigo. Amadureceu, caramba, que você amadureceu. Seu mané, idiota, está morrendo e nem coragem para ver que está morrendo espiritualmente, tá. Hoje parece gostoso, né? Vamos aguardar uns anos. Hoje parece gostoso, né? Mas tu tem filho, tu tem filha, tu tem criança na tua casa, tu tem adolescente, pré-adolescente. Não cuida da vida espiritual dele não e aguarde. Espera amadurecer. Você vai ver. Você acha que hoje não presta, mas a tua formação foi nisso que hoje não presta para você. E o que você é hoje tem a ver com a base que você recebeu nisso. Agora, teus filhos não vão ter a base que você teve. Aguarde quando tiver a sua idade ou um pouquinho menos. Aí você vai ver quem vai ser a vítima. É só aguardar. Vou mostrar para vocês, em Gênesis 13, os nomes da desolação que acabou com a humanidade em Eva e Adão, que está acabando com a instituição chamada cristianismo hoje. Está lá.
Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, não, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, porque se tocar morre. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, sereis como Deus, conhecendo bem o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, e ele também comeu. O versículo 7 diz, então foram abertos os olhos e as consequências vieram. O que isso tem a ver com o que está acontecendo hoje, irmão? É muito simples de entender. O nome da desolação que está acabando com o cristianismo, primeiro eu vou chamar de antropocentrismo. Você conhece isso bem. Antropocentrismo. O antropocentrismo é um termo renascentista. O renascentismo é o que veio logo após, ao final da Idade Média. Famigerada Idade Média. Que foi uma época teocrática, onde a igreja mandava na sociedade, inclusive nos reis. De onde veio a Santa Inquisição, de onde veio as indulgências, aquela desgraça toda que a gente conhece, que até hoje, enquanto passado macula, a igreja tira de nós ou do catolicismo a sua credibilidade. Bom, o renascentismo veio substituir a Idade Média, não é? O teocentrismo. Para a substituição do teocentrismo, os renascentistas criaram o antropocentrismo. Antropos mais kentron. Homem no centro. O antropocentrismo coloquial tira Deus do centro e coloca o homem no centro. O antropocentrismo, resumindo, é uma troca de lugar. Tira Deus, põe um homem. Aí você fala assim, pô pastor, mas isso é uma coisinha tão boba. Teologicamente falando, podemos entendê-lo como a retirada de Deus, como a exclusão de Deus. É como a secundarização de Deus e a centralização do homem. É, portanto, como eu disse, uma troca de lugar. Em Gênesis 3 nós vemos isso. A humanidade, representada em Eva, perceba, a humanidade em Eva entra em crise. Que crise é essa? Faço a vontade de Deus ou faço a minha? Diante da tentação me apresentada. Eva, Deus mentiu. É que ele não aguenta concorrência. E ele sabe que se você comer daquela árvore, olha que coisa interessante, que está aonde? Quem prestou atenção no texto? Aonde? No centro. Cara, pensa. Se você fosse Deus, criasse um jardim, primeiro, eu não colocaria essa árvore lá. Mas por que Deus colocou, pastor? Pô, pergunta a ele, cara. E mais, Deus não só coloca a árvore, mas coloca onde mesmo? Pô, bota essa árvore lá no alto do morro, bem escondida atrás da moita. Não, Deus bota no centro. Por que Deus faz isso na minha concepção? Deus bota visível para que o homem se sentisse livre. Porque um homem que, para alguém diga, você é livre, mas ele não tem o direito de errar, ele não tem a oportunidade de transgredir, ele não é livre. Ele seria um ser autômato. Deus respeita tanto a liberdade do homem, que diz, olha, está vendo essa árvore aqui? Eu vou botar no centro. Se você comer, morre. A decisão é tua. Minha vontade é que você viva em obediência e santidade. Mas se eu não botar a possibilidade de você transgredir, nem obediência você vai conhecer. Você não vai conhecer liberdade. Porque liberdade é essa capacidade de dizer sim e dizer não. Quem pensa que é livre só porque diz sim a tudo, é escravo da própria liberdade. Como você já aprendeu aqui. Como aquele camarada, eu não gosto de crente, pastor, porque o crente é tudo escravo, não pode fumar, não pode beber, não pode trepar, não pode nada. Mas como que eu não posso nada? E quem me disse foi um chefe que trabalhava comigo no banco, fumava 4 maços de cigarro, eu peguei o cigarro dele e dei um trago. E aí? Como é que eu não posso fumar? Eu fumo a hora que eu quiser. Agora, para você de fumar. Pô, tu sabe que eu fumo desde garoto. Então quem é escravo? Eu que não fumo ou você que fuma? Livre não é quem faz o que quer, é quem não faz o que não quer. Portanto, Eva, a humanidade, nós fomos criados livres. Está aqui a árvore, ó. Não coma, mas você é livre para comer. Você é livre para não comer e é livre para comer. Se eu não coloco essa árvore aqui, você não conhece liberdade. Você é um bonequinho de fantoche.
E Deus coloca no centro para dizer, você é verdadeiramente livre. Pois bem, diante das possibilidades, a mulher entra em crise. A vontade dele ou a minha? O desejo dele ou o meu? Bom, ela exclui Deus, se coloca no centro e come. Porque dentro dela havia o desejo de ser como ele. Isso é antropocentrismo. Agora, o que é o evangelho hoje? O evangelho hoje é esse evangelho antropocêntrico, onde Deus é quem serve o homem o tempo inteiro. Deus tem uma bênção para você, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai enriquecer você, Deus vai dar a você, você e você. E se Deus não faz por você, em função do que você ouve, você fica com raiva com Deus e se afasta de Deus. O evangelho não é isso. O evangelho não é um homem que canta umas musiquinhas para um Deus idiota, e esse Deus idiota, comovido pela minha musiquinha, faz tudo o que eu quero. Aonde que está isso no evangelho? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. Poder de Deus em mim para me capacitar, não para me dar bem, mas para eu suportar quando o bem não me alcançar. Não é uma capacitação que me joga dentro de uma bolha antidor, mas uma capacitação que me é dada por Deus, uma vez que a dor é inevitável porque a humanidade pecou. É uma capacitação para me manter vivo, mesmo sendo pecador, portanto, merecedor da morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É morte. Você é pecador e está vivo. Por quê? Por causa do poder do amor de Deus e do Evangelho. Agora, a despeito de estar vivo, a gente quer que Deus seja nosso empregado. Aí você liga a porcaria da televisão, está lá o cara só fala em milagre. Milagre, milagre, milagre. O que Deus fez você? 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 Ah, pastor, eu estava com a minha unha assim. Ah, mas pastor, milagre, claro, o nome de Jesus é poderoso até na boca da mula. Agora, por evangelho, não é o que Deus fez por nós, é o que nós fazemos como resposta a esse amor ao próximo. O evangelho não forma deusezinhos, forma servos. E quando os servos internalizam o evangelho, eles saem para servir a sua cidade e a cidade muda por causa do serviço de amor que prestamos a ela como retribuição ao amor desse Deus por nós. Isso é evangelho. Mas o evangelho do Brasil é essa idiotice de um bando de gente querendo se dar bem. Quer ficar rico e acredita no pastor safado que vai ficar rico dando dinheiro para a igreja. Quer ficar rico, vai estudar, o seu vagabundo. Acorda cedo. Vai fazer um pré-vestibular, vai fazer um vestibular, faz pós-graduação. Anda com gente certa, beija menos da boca, dorme mais tarde, acorda mais cedo. E Deus vai abençoar o futuro do teu trabalho. Agora não, é mais fácil acreditar no safado do pastor. Que Deus vai fazer um milagre. Você já aprendeu aqui? Por que a gente gosta de milagre? Porque milagre não precisa de trabalho, de esforço. Ele faz tudo por nós. Eu estou falando que eu não acredito em milagre? É isso que eu estou falando? Não. Eu estou falando que Deus não é poderoso para prosperar a nossa vida? É isso que eu estou falando? Não. Agora, tem muita gente que quer colher o que não plantou. Aí a gente tem que lidar com uma geração, pastorear uma geração de parasita, que está numa merda danada e merece estar lá. E fica reclamando que Deus não abençoa. E da onde vem essa reclamação? Do antropocentrismo. É exatamente o que vemos hoje. O evangelho existe para realizar o homem e não para capacitá-lo a fazer a vontade de Deus. Vivemos o que eu chamo hoje de novo ateísmo. Já preguei sobre isso aqui. O novo ateísmo é diferente do velho. O velho era o seguinte: Deus não existe. E o novo? Deus existe, mas é inofensivo. Portanto, eu faço o que eu quiser com o nome dele, com a obra dele, com o dinheiro dele, porque é um Deus panaca. Esse é o novo ateísmo. A igreja evangélica é uma igreja ateísta. Isso vai dar pano para manga. Agora, o que é mais grave? Se o antropocentrismo é tirar Deus para botar o homem, o Evangelho de Jesus diz: se alguém quer vir após mim, faça o quê? Negue-se, tira o homem daí. O antropocentrismo coloca o homem, e o Evangelho tira o homem daí, coloca Deus. Para falar como Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é Evangelho. Agora não, a gente se dá bem o tempo inteiro. É o antropocentrismo. O outro nome que está lá no Éden, que está acontecendo agora no cristianismo, eu vou chamar de narcisismo. Todos nós conhecemos esses verbetes.
Narcisismo vem de Narciso, da mitologia grega. Um moleque que era desejado desesperadamente por uma ninfa chamada Eco, e ele não queria, ele não valorizou o amor da ninfa. E aí ele foi amaldiçoado por um amor por si mesmo exacerbado. Ele viu a sua imagem reproduzida no lago e ele se apaixonou por si mesmo. Ficou de tal forma apaixonado por si que excluiu completamente qualquer outro ser que não se chamava eu. Então, quando ele se apaixonou por si, ele percebeu que o si pelo qual ele se apaixonou não poderia retribuir necessidades prementes do seu ser. Então ele se afoga no mar, no lago, em busca de si mesmo. É o egoísmo extremo. É o egoísmo exacerbado. Nós vivemos esse narcisismo de uma forma assim, muito clara. É o desejo desenfreado pela beleza pessoal. É o desejo desenfreado não só pela beleza, mas do reconhecimento público dessa beleza. Eu não quero só ser bonito, eu quero que você veja o quanto eu sou bonito e me babe. Veja quem sou eu. Olha como eu sou lindo, abençoado, inteligente, tremendo, maravilhoso. Nós chegamos às raias do transtorno de personalidade narcisista. É uma doença psiquiátrica. Eu só me realizo percebendo que você me baba, que você me reconhece, que você me glorifica. É uma coisa terrível, essa necessidade de exposição. Bom, o arquétipo disso é o Facebook. Aquilo no que vocês todos são viciados. Essa exposição inexplicável. Tu vai para o Facebook e tem nego fazendo ensaio sensual. Tem nego pelado. O membro da igreja vai para o baile das mulheres no carnaval, bota uma tanguinha enfiada no lugar, com um copo de cachaça e se mostra. Eu falei, é troco de quê? Por que essa exposição? De onde vem essa necessidade que você tem de ser visto? O tempo inteiro. Está comendo, tem que mostrar a comida. Está no banheiro, tem que mostrar o vaso. Está na praia, tem que mostrar a praia. Tem que mostrar. Da onde vem isso? Da onde vem essa necessidade de exposição? Por que Big Brother faz tanto sucesso? E lembramos que é sempre no campo da imagem. No Facebook não tem ninguém triste. No Facebook todos estão realizados e felizes. No Facebook mostramos só a melhor parte. Estou falando que tem que sair do Facebook? Não. Desde que o Facebook não nos tire do face to face. Do relacionamento. Agora essa porcaria vicia e te impede de passar tempo com os outros. É um grande ícone do narcisismo, da exibição. É um grande meio de comunicação, mas nunca deveria ser de relacionamento. É uma ferramenta de trabalho maravilhosa, nunca antes vista, mas que tem desconstruído a interioridade de muita gente. Porque você sabe, você coloca lá, você tica um comentário, aí aparece 10 discordando de você, aí você vai lá, falaram mal de você. Você perde uma semana com raiva daquela pessoa que falou mal de você. Se não tivesse entrado, aí não saberia que falaram mal de você. Viveria uma semana bem. Aí na outra semana a mesma coisa. E a gente vê casamentos acabando por causa do Facebook, amizades acabando por causa do Facebook, relações humanas sendo desconstruídas por causa da imagem. Narcisismo. Somos uma igreja narcisista que precisa o tempo inteiro de ser reconhecida. O narcisismo é anti-evangélico, é anti-reino, é anti-missão, porque faz com que trabalhemos para o Senhor. Olha, trabalhemos para o Senhor, mas para que sejamos admirados, aplaudidos, reconhecidos e não simplesmente por amor a Ele. Eu continuo até fazendo a obra do Senhor, mas se ninguém me elogiar, se não me promoverem, se não me derem a honra devida, se não me reconhecerem, eu largo essa porcaria inteira, vou embora, vou para outra igreja. Vai acontecer a mesma coisa na outra igreja. Aí nós vemos pastores traindo pastores, subalternos traindo os líderes, o tempo inteiro em busca de reconhecimento, querendo o lugar dele, querendo ser como ele. E a gente vê essa implosão de trairagem, de mau caratismo, de abuso de poder acontecendo na igreja. E a gente diz, é o diabo que está furioso. Não, ele não precisa ficar furioso com a gente, que a gente se basta. Narcisismo. O terceiro é o hedonismo. Tendência humana que nos leva a crer
que existimos para a nossa própria realização. Para que você existe? Para me realizar. Para que você existe? Para ser feliz. Pois é. A gente só quer ser feliz, 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 feliz. Eu quero ser feliz, quero ser feliz. Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Ah, mas eu quero ser feliz. Quem não quer ser? Todo mundo quer ser feliz. Agora, ninguém é feliz ignorando a tristeza do outro. Ninguém é feliz vivendo para si mesmo. Ninguém é feliz vivendo em torno do seu umbigo, criando o seu gueto existencial. É lá no Éden. E ele disse, não é bom que o homem esteja só. Por que eu não posso estar só? Porque quando esse camarada, essa mulher, essa pessoa, esse cachorro, seja lá o que for, está comigo, nele eu tenho oportunidade de desenvolver serviço. Me sinto útil. Nele eu tenho oportunidade de exercitar amor. Deus é amor. Deus só passa por mim enquanto amor se esse amor for para compartilhar com alguém. Porque amor que para em mim não é compartilhado, não retorna. Então Deus perde tempo. Então, meu irmão, o outro traz sentido à vida. Você já aprendeu que a minha vida só encontra sentido quando eu ajudo a dar sentido à vida de alguém. Quem vive só para ter prazer, logo, logo vai perder o sentido de viver. São 12:03. Continuo, paro. Volto só daqui a 2 meses. Se quiser levantar, você levanta, você está à vontade. Deus abençoe você. Eu não faria isso. Então, em nome do prazer, da nossa felicidade, porque a vida é curta. A gente tem que aproveitar a vida, gente. Nós temos que ser felizes. Em nome dessa felicidade, desse prazer, abrimos mão da palavra, da comunhão, não queremos saber de pai, de mãe, de filhos, abrimos mão de coisas cujos valores são intrínsecos, inalienáveis, em torno da nossa felicidade. Não nos preocupamos com a felicidade de mais ninguém. Isso é evangelho hoje. Meu irmão, você nunca vai se sentir pleno se a plenitude que você busca não é para ser compartilhada. Essa desolação chegou ao lugar santo, o lugar onde não devia estar. É o que a gente vê acontecendo. Já que isso é uma realidade, aqui eu dou 3 conselhos e termino a minha palavra. Primeiro, descubra quem você é nele de uma vez por todas e seja quem você é. Meu irmão, não cabe nesse tempo crise de identidade mais. Quem não souber quem é, vai ser tudo, menos você mesmo. E quem se torna qualquer coisa, menos o que é, será qualquer coisa mais infeliz. Porque nós não temos, existencialmente, espiritualmente falando, como ser alguma coisa além daquilo que nós somos. Eu não tenho como ser Neil. O Rogério e o Bronson, os palhaços, disseram assim, Neil, só existe um. É verdade. Não adianta tentar querer ser igual a mim. Eu não adianta tentar querer ser igual a você. Eu queria cantar igual a ele, eu queria pregar igual a ele, eu queria jogar igual a ele, eu queria... Não, esquece ele. Se a ideia é a identidade, descubra quem você é. Eva não sabia que eu sou de Deus ou eu sou do diabo. Eu faço a vontade de Deus ou faço do diabo. Meu Deus, o que eu sou? Eu sou livre, o que eu faço com essa liberdade? Porque ela não sabia quem era, tomou a decisão errada e em consequência da sua decisão, nós respondemos enquanto consequência até isso, até hoje. Responda isso, o que eu vou perguntar. Quem é você, meu irmão? O que é você? Cara, tu é de Deus ou tu não é, meu irmão? Tu é crente ou que porcaria você é? Agora não responda de quem você é, o que você é, em função da religião que você professa. Responda quem você é, em função do fruto que você dá. E do fruto, principalmente, que ninguém vê. Porque viver na igreja, cara, como se fosse de Deus, mas desenvolvendo os valores do mundo como se não conhecesse a Deus, é viver uma dicotomia, é viver uma despersonalidade. E ainda que Deus queira te abençoar, Ele não sabe quem você é. Pô, cara, quem você é, meu irmão? Como é que você quer que eu te abençoe se você não decide o que você é? Tu é o quê? Tu é um homem, tu é um rato? Tu é homem, tu é mulher? Tu é o quê? Tu é crente, tu é do capeta, tu é quem? O que você é? Decida. Descubra quem você é nele e seja. Identidade. Identidade.
Vejo um monte de gente dizendo, eu sou de Deus. Aí tu vai lá, o fruto. Eu vejo de gente que nem diz que é de Deus, a gente vai pro fruto e caraca. Esse cara não fala nada, mas olha os frutos deles. Como a Bíblia diz, é pelos frutos que a gente conhece, não precisa falar nada, é só frutificar. Agora tem gente que fala, mas quando vai frutificar, para de falar, irmão, porque os teus frutos já revelam. Como nós inauguramos um tempo de individualismo, não espere que os outros façam ou sejam para você fazer e ser. Não espere que eles sejam fiéis e santos para você ser. Não espere, seja você. Vivemos um tempo onde, infelizmente, não há mais referências e referenciais. Não temos mais a quem imitar. Essa é a realidade, irmão. Então nós precisamos saber quem nós somos. Identidade, caráter. Segundo, caminhando para o final. Desenvolva a arte da escuta. Onde é que Eva foi desconfigurada? Ouvindo vozes paralelas. A voz de Deus disse, olha, não come porque você morre. Aí ela começou a ouvir vozes paralelas. Não, nada disso não. Cara, o que Deus disse, meu irmão? Está lá na palavra desde sempre. Mas você está na faculdade, o vazio do teu professor de medicina dizendo, Deus não existe, Deus é palhaçada. O professor de história dizendo, a igreja, a história. O problema da igreja, irmão. A minha vida é minha vida, a igreja é a igreja. Ah, meu Deus, Jesus não existiu. O que a palavra diz? Quem é que te trouxe até aqui? Foi a palavra, não foi? Por que você está ouvindo vozes paralelas e permitindo que essa voz paralela te desconstrua? Porque não desenvolveu a arte da escuta. Escutar é mais do que perceber sons. Escutar é discernir o dito. Reter o que é bom e apartar do que é mal. Deixa de ser esponja, absorvendo tudo. E acreditando em tudo que vê. Aí daqui a pouco aquilo que você amava passa a ser aquilo que você odiava. Porque ouviu vozezinhas paralelas. E por que as vozes paralelas fazem mais poder e influência? Porque não sabe quem é nele. Não pode dizer como o cara que disse, eu sei em quem tenho crido, meu irmão. É verdade, a história da igreja católica é horrível, a história da igreja evangélica está horrível, tem um bando de pastor safado, vagabundo, tem um monte de crente que não vale nada. O problema é deles. Eu sei quem eu sou em Jesus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Agora veja que coisa interessante, desenvolver a arte de escutar é ouvir com discernimento. Eva morreu porque se desconstruiu porque ouviu vozes paralelas. Lembra, a fé vem pelo ouvir, mas ela também vai pelo ouvir. Nos últimos tempos, muitos se ajuntarão para si mestres que falarão coisas que causam comichão. Ou seja, não fala mais o que eu preciso ouvir, fala o que eu quero. Aquele cara está pegando pesado demais. Pô, o que ele prega dói demais, cara, isso me machuca. Não, tira esse cara daí. Fala alguma coisa gostosa de ouvir. Aí a gente vai ouvir os mestres, o mestre que pega a gente no colo. Ai, bonitinho, Dazinho. Ai, bonitinho. Ai, ele é tão bonzinho esse pastor. Olha como é que ele me trata. Pois é, aí pega um que te diz a verdade. Tum! Não, isso eu não quero. Aí, o problema não é o que fala, é o que ouve. O que ouve. No exercício da escuta, portanto, do ensino, no exercício da administração, alguns têm cometido e sendo vítimas de equívocos graves, imperceptíveis, por causa da incapacidade de ouvir. Eu mostro para vocês alguns equívocos que cometemos através da escuta e deles somos vítimas. Primeiro, somos vítimas do anti-intelectualismo. É aquele pessoal que diz que ainda é débil da ideologia da letra amada. A letra amada. Esse cara estuda demais, esse cara estuda demais. Menino, você estuda muito não. Você vai perder a fé. Que faculdade, rapaz? Deixa de ser bobo, rapaz. Faculdade é coisa de ímpio, rapaz. Você tem que servir ao Senhor, vem para a igreja. Fica aí de 8 às 8 e às 10 começa a vigília. Estudar é bobagem. E que lê o quê? Deixa de ser bobo. Pois é o pessoal anti-intelectualista. Que na verdade nada mais é do que preguiça de estudar. Que nada mais é do que preguiça de se esforçar de ler. Que nada mais é do que complexo de inferioridade, porque acredita que não pode chegar a lugar nenhum. Então não estuda e acredita que servir a Deus é o que traz satisfação. Fé não enche barriga de ninguém. Fé me capacita para pegar a enxada, tratar o terreno, plantar e colher. Aí sim. É o anti-intelectualismo. Nós temos uma camada da igreja anti-intelectual. Consequência disso? Simples. Simples. Simples, simples. Viram massa de manobra. Currais eleitorais, viram cavalos. Cavalo é um termo usado na outra religião. Cavalo é aquele que recebe o espírito e é usado por ele. Na igreja tem cavalos. Gente que é massa de manobra, porque não tem cérebro. O que tem
mais sabedoria, vai manipulando e vai arrancando, abusando, deteriorando, destruindo. Anti-intelectualismo. Mas há um outro dano da escuta, que é o pseudo-intelectualismo. Esse aqui hoje é o mais comum. O pseudo-intelectualismo, ele tem duas vítimas prediletas. Primeiro, geralmente o camarada que estudou tarde demais, foi estudar aí com 35, 40 anos, fez faculdade. Aí o cara fez uma faculdade, fez um seminário teológico, aí se acha assim o cara mais intelectual do planeta. Porque não estudou a vida inteira. Aí fez uma faculdade lá atrás, lá em cima. Aí ele acha que agora descobriu a pólvora. Aí ele olha para trás e questiona tudo. Ele se acha assim o suprassumo da intelectualidade eclesiológica brasileira mundial. Bom, esses também estão nos Facebooks. Aí tu vê os caras postando frases o tempo inteiro. Né? Frases de impacto. Puf, puf, puf. Citando os filósofos, citando os teólogos, citando o nome de não sei quem, citando o nome de sei quem, e a produção de quem, de quem. O cara se acha assim, o suprassumo da inteligência. Esse é o pseudo-intelectual. Ele fica deslumbrado com o próprio saber. Ele começa então a citar autores, assim, o suprassumo dessa consequência. Individualismo eclesiológico e espiritual. Ele diz, sou grande demais para ouvir qualquer um. Eu agora sou inteligente demais para estar com qualquer um. Agora eu sei que eu não preciso mais da igreja, pastorais. Eu fiz 3 anos de teologia no seminário pentecostal. Então agora não é fácil me enganar, não engulo qualquer coisa. Aí para você, pseudo-intelectual, eu pergunto, de onde nasceu em você a ideia que você é intelectual? Alguém disse para você ou você está dizendo para si? A sua intelectualidade é firmada em que produção literária, de oratória e de serviço prestado a quem quer que seja? De onde veio a ideia de que você é isso tudo mesmo? Está aí. 1 milhão deles. E é uma chatice, cara. O tempo inteiro que você está parado no lugar e aparece um pseudo-intelectual. Eu não acredito no céu. Aí ele fica esperando que a gente fale alguma coisa. Eu não acredito no inferno. Eu não acredito na igreja. Eu não acredito no arrebatamento. Eu fiquei aqui, eu não discuto porcaria nenhuma. Eu não acredito em Deus. O que você acha? Eu não acho nada, cara. Eu acredito. O problema é seu, meu. Eles são deformados. Antes serviam, agora competem. Competir é querer abençoar o outro. Servir é querer abençoar o outro. Competir é querer superá-lo. A gente sai da fase do serviço para a superação. Aí ele não comunga, ele não está mais debaixo da autoridade eclesiológica e espiritual. A igreja dele é o de casa. Porque ele não precisa mais, porque é suprassumo da intelectualidade. Não precisa da igreja. Mas ele não cai em si de que não está mais lendo a palavra, não está mais orando, não está servindo. Você pode não ser essa intelectualidade toda. Você pode não ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, mas quando você vem à igreja, você tem palavra, você tem oração, você tem comunhão, você se sai fortalecido. É o pseudo-intelectualista. E por último, tem o intelectualismo tendencioso. O intelectualismo tendencioso é aquele que só se informa, só tem contato com saberes que autenticam sua crença. Ou seja, eu acredito na inexistência do céu. Então, quando eu leio um texto que é profundo, tem consistência e que não tem como ser questionado a respeito da existência do céu, eu não leio. Eu só leio esse autor aqui que concorda comigo. É um intelectualismo tendencioso. Eu não creio em Deus, então eu só leio autores que provam a minha tese. Porque se eu ler um cara que me prova a existência de Deus, embora não é impossível provar a existência de Deus, aí eu não leio mais. É o intelectualismo tendencioso. A gente não valoriza mais o saber, mas o saber que autentica meu status quo. Consequência. Criticismo cínico, solidão existencial. Solidão. Vocês não queiram ver a alma de um homem que não crê. Porque para quem crê, já está difícil. Quem não crê, irmão,
Bom, diante do exposto, 3 conselhos que eu dou para as minhas ovelhas. Primeiro, já disse, descubra quem você é. Segundo, desenvolva a arte da escuta. E por último, sirva, seja útil, vença a estagnação. Eva devia ter alguma ocupação, parou para ficar ouvindo voz paralela. Trocaram altos papos. Eu não sei onde é que Adão estava, aquele miserável, quando a mulher dele conversava com a serpente. Devia estar dormindo vendo Globo Esporte. Eu sei que a mulher dele está ali, ó, só no chaveco, o cara só no chaveco, destruindo tudo. E ele não sei onde ele está. E Eva dando papo. Aí a vovó diz assim, mente vazia? Então vai encher essa mente com alguma coisa útil. Vai fazer alguma coisa para alguém. Pega o dízimo do tempo que você gasta nessa porcaria desse Facebook e libera uma palavra de bênção sobre alguém. Seja útil. Vá além do seu umbigo. Vá além da mediocridade de mostrar o quanto você enriqueceu, o quanto você é abençoado, o quanto você é isso tudo. Mostre para o mundo o que você fez para alguém de bom, de bem, de útil. Mostra para alguém, nem que seja para o diabo, o quanto valeu a pena Deus ter trazido você à existência. Seja útil. Por uma simples razão. Jesus diz, vós sois o sal da onde? Da terra. A minha identidade, eu sou sal. O antropocentrismo, ou seja, eu sou sal. Sal existe para salgar e dar sabor. O sal não tem valor dentro do saleiro. Ele tem que sair para acoplar a carne. E Jesus diz assim, ó, se o sal não salgar, para nada mais presta. Se você é sal e não é útil, não presta para nada. E por que a vida lhe premiaria? Por que a felicidade lhe sorriria? Por que a ascendência lhe aplaudiria? Por quê? Porque você botou na cabeça que agora é intelectual, fez uma faculdade de filosofia de 3 anos, fez uma faculdade de teologia, fez uma faculdade de história de 2 anos e meio, e agora tá. E a tua utilidade? Justifica a tua existência. Seja útil, seja útil. O antropocentrismo, o narcisismo, o hedonismo são, na verdade, saborosas ciladas do diabo. Dão sabor ao corpo, mas ressecam a alma. E o triste é que nós vimos isso chegar onde não deveria ter chegado. Chegou ao lugar santo. Portanto, meu irmão, se prepara para o que vem aí na humanidade. Se prepara para o que vem aí no planeta Terra. Se prepara. Porque se a tua fortaleza de escudo, essa instituição chamada cristianismo, você vai sucumbir. Agora, se teu castelo for Jesus, a nossa torre forte, se dentro de você tiver o reino, nesse reino há rei. E ele vai ajudar você a se manter governado no meio desse tempo desgovernado no nome de Jesus. Para de ficar brincando de evangelho, de um demôniozinho ali, de poderzinho assim, de um dedinho ali, essa coisinha que acontece dentro do tempo. Porque, irmão, o tempo está afunilando. A humanidade entrou em processo de putrefação e acelerada. Ou você se apega ao Senhor e à sua palavra para viver uma fé de verdade, não essa que a gente brinca na igreja, ou você vai ser mais um a ficar pelo caminho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus nos dê sabedoria. Porque a despeito dessas informações, nós temos uma certeza, nós temos o selo do Espírito Santo. E ele diz, meu filho, vá em paz. Porque quando você acordar, aquele dia, enquanto o script já estará pronto, e será um dia para você se alegrar e se regozijar, a despeito da tristeza contida nele. Meu filho, viveu em paz, a despeito das guerras vivi. Então durma em paz. Porque você vai poder falar como Davi. Eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustém. Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Por que Deus tem que me guardar enquanto eu durmo? Eu me deito e durmo e só acordo porque Ele me guarda.
Me protege. Me protege que é no sono, porque Deus sabe que até enquanto a gente dorme, o mundo espiritual trabalha. Mas Ele está dizendo, meu filho precisa dormir, senão quando ele acordar ele não tem vida de qualidade. Eu vou proteger até teu sono, meu filho. Enquanto você dorme, eu trabalho. Enquanto você dorme, eu te guardo. Enquanto você descansa para o dia difícil que vai ter amanhã, mas que já está decretada a vitória, eu estou te guardando. Então, meu filho, vai em paz, porque é isso que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem entendimento, entenda. Aleluia.